Então, solta aí, Ricardo. Obrigado, Bruno. Nós alertamos ontem a Prefeitura de São Paulo de que uma medida como essa deveria ser discutida previamente com o governo do Estado de São Paulo e com os prefeitos da região metropolitana e também do litoral, e não anunciado sem esse tipo de entendimento, porque gera, evidentemente, dúvidas e preocupações em prefeitos, sobretudo do litoral de São Paulo, litoral norte, Baixada Santista e litoral sul, em relação ao volume de pessoas que poderiam se dirigir a estas cidades diante de um feriado prolongado. Infelizmente, a decisão do prefeito foi anunciar sem esse entendimento prévio, o que criou esse mal-estar com prefeitos, e nós recebemos várias manifestações de prefeitos e prefeitas do litoral e também aqui da região metropolitana. As prefeituras têm autonomia para as suas decisões, e nós reconhecemos isso, mas há certas decisões que o bom senso recomenda que elas sejam compartilhadas previamente com o governo, dado ao fato de que a decisão de uma cidade muitas vezes implica em impacto na cidade vizinha ou nas cidades vizinhas. Faltou aí um pouco de bom senso da Prefeitura de São Paulo em fazer esse compartilhamento prévio para evitar exatamente o mal-estar que acabou provocando. Nós vamos tentar reduzir isso ao mínimo possível e atender às demandas dos prefeitos. Ele fala de uma forma mansa, mas na verdade, muito desleal para com o aliado, né? Isso se discute intramuros e não se discute em público, não é? Mas é mais ou menos a característica do Dória, que faz o que ele quer. Eu acabei de entrevistar o prefeito que representa os prefeitos da região metropolitana. Eu perguntei se o Dória consultava os prefeitos quando ele tomava as medidas. Ele falou que não. Ele disse que não. Olha, a resposta do Bruno Covas é esta. O senso que falta é o senso de urgência. Aqui na prefeitura tem menos falação e foco no trabalho e colaboração. Cacete no Dória. Faço o máximo que posso para defender o povo da minha cidade. Sempre aberto a colaborar com outras cidades e com o governo do estado. Mas cada um precisa assumir as suas responsabilidades. Curto e grosso. Curto e grosso. Tá? Ele só respondeu a uma fala fora de hora do governador Dória, que podia ter falado isso com o Bruno lá na casa dele, ou passado a mão no telefone e falado isso para o Bruno no telefone. Você não faz isso com um aliado, né? Senta a pua no aliado dessa forma. Né? Esse aqui é o detalhe. Não faz isso. É muito mal. Então, o Bruno respondeu dessa forma educada, mas dizendo que, primeiro, pelo que eu entendi aqui, é que o governador fala muito, como dizia o Tite do Filipão. Fala muito, fala muito. O do Filipão, do Tite, sei lá quem foi, nem lembro mais daquilo. Foi o Tite do Filipão, fala muito. Ele respondeu mais ou menos isso aí, não foi? E de uma forma educada. Ele falou que falta essência para você, mané. Foi isso que ele respondeu, de uma forma educada, através de uma nota, sem agredir, através de uma coletiva, de uma entrevista. Eu perguntei se ele queria falar, é claro que ele não iria falar, eu conheço bem o Bruno, mas ele já, através dessa nota coletiva, manifestou a sua profunda insatisfação com o governador. Não falou nada particularmente comigo sobre isso, perguntou da minha saúde, eu falei que eu vou muito mal, obrigado, que eu já devia ter feito outro exame. Ele me mandou para aquele lugar, disse que eu tinha que fazer o exame logo. Né? Disse que não era desculpa trabalho, porque ele está lá trabalhando e fazendo quimioterapia. Ele está enfrentando uma situação difícil, mas está enfrentando como sempre. Mas ele, pelo menos, ele respondeu a nota. E conhecendo o Bruno do jeito que a gente conhece, para fazer essa nota curta e grossa, ele tem que estar bem bravo. Eu não sei se a Bruna tem informação sobre isso, mas eu confesso que eu não falei com ele, você está pé da vida com o cara, não. Logo que eu perguntei se ele ia responder o Dória, por WhatsApp ele disse que respondeu por uma nota e perguntou como é que estava a minha saúde, né, já que eu tinha perguntado como é que ele estava. E só isso, mais nada. Não meteu o pau no cara aqui no WhatsApp, nem nada. Mas respondeu de uma forma contundente. Como foi contundente a fala do governador, a fala dele foi contundente na nota. Pois não, Bruna?
Datena, desnecessária essa situação que foi causada, qualquer passada na mão ali de telefone do governador João Dória com o prefeito Bruno Covas teria tranquilamente resolvido esse problema. Eu encontrei, com o governador nesta manhã, conversei com algumas pessoas ligadas a João Dória, disseram que esse burburinho já veio desde ontem, porque o governador ficou até tarde no Palácio dos Bandeirantes, recebendo ligações de prefeitos do litoral, cobrando que algo fosse feito, um anúncio fosse feito hoje, na coletiva de imprensa de hoje, 12h45, porque todos temem que com esses 9 dias de feriado prolongado em São Paulo, que muitos turistas saiam da capital e vão até o litoral aqui de São Paulo, ocupem praias, e aí a situação no litoral também está complicada, faltam leitos no estado de forma geral. Eu conversei com o prefeito Bruno Covas, ele disse, enfim, que foi desnecessária essa situação, que assume a responsabilidade que tem como prefeito de São Paulo e por isso tomou essa decisão e que vai continuar tomando outras decisões porque é prefeito da capital e tem aptidão para isso. Não quis também conversar, dar nenhum tipo de entrevista, não demonstrou nenhuma outra indisposição com o governador João Dória, mas, é claro, não ficou contente com essa alfinetada ali numa entrevista no Instituto Butantan. Pois é, mas feliz ele não tá, né? Pela nota, tá na cara aí. Quer que eu leia de novo a nota? Você tem a nota aí, Bruna? Tenho aqui a nota. O senso que falta Pode é o ler senso você. de urgência. Aqui na prefeitura tem menos falação e foco no trabalho e colaboração. Faço o máximo que posso para defender o povo da minha cidade, sempre aberto a colaborar com outras cidades e com o governo do estado. Cada um precisa assumir as suas responsabilidades. E é exatamente o que o prefeito me disse. Eu assumo a minha responsabilidade como prefeito de São Paulo. Se acho que deve fechar, antecipar feriado, se acho que deve ter rodízio, faço e banco, porque nesse momento, conversando com médicos, acho que é o melhor a fazer para São Paulo. Bom, obrigado. A Bruna, tem mais alguma coisa, Bruna? Você andou vendo o negócio de transporte coletivo hoje? Não, Diziam que ia Datena. rodar 100% da frota, será que rodou? Não viu isso, né? Não, tá. Deve ser o Josino, né? Isso, o Lucas Josino Sei daqui lá a pouquinho quem é. chega, Datena, mas há uma projeção do governo do estado que todo o estado de São Paulo pode chegar a 800 mortes por dia nos próximos dias por causa do avanço da doença. Nesta coletiva, o Dr. Jean Gorenstein, secretário da Saúde de São Paulo, confirmou essa projeção e disse que se as pessoas não continuarem em casa, se os índices de isolamento não melhorarem, a gente pode bater esse número. Agora ele vem falar isso? Porque quando o Dória disse que o pior já tinha passado, ele não falou nada. Quando o governador disse que São Paulo estava em fase verde durante as eleições, em boa parte aí, fase amarela, ele não falou nada. Agora o secretário vem falar isso. Porque enquanto ele ficou quieto, o doutor Boulos falava que a gente podia passar de 3 mil mortes por dia e bater os Estados Unidos. Agora esse secretário vem falar isso? Agora até minha avó fala. Que já morreu faz tempo. Agora o cara veio falar isso. Agora que nós estamos vendo os números aí. Eu cansei de falar para o secretário que subnotificação no fim de semana de mortes é pior do que anunciar mentira e coisa errada e coisa que não é verdadeira. É pior do que você deixar de anunciar. Fica quieto, ao invés de você falar que morreram 11 num fim de semana aqui em São Paulo, como a secretaria fez muitas vezes, nas segundas-feiras, durante essa transição de pandemia. Morreram só 11 de Covid. Eu falei, 11 morre de infarto em minutos aí, por minuto morre gente de infarto. Então, ao invés de anunciar esses números mentirosos, por que o secretário não manda alguém? Porque dizer que tem porque é problema com ligação virtual e tal. Pô, põe um cara só lá com um telefone, manda o cara ligar para o estado inteiro, para as secretarias do interior inteiras, com o telefone na mão e ver quantos caras morreram lá de Covid. Acabou, simples assim. Põe um cara só que dá para resolver isso. Não precisa de supercomputador nem nada. Pega o Grambel e faz isso. Porque anunciar
que morreram 11 pessoas num dia, em 24 horas, naquela época, e era mentira, que já tem número subnotificado, isso é mentira da subnotificação. Eu falei, a secretaria não pode fazer isso, ou cala a boca, ou anuncia correto, entendeu? Porque você dizer que morreram só 11, o cara tá em casa com a família para ir pra praia. Eu falei, pô, morreram só 11, cara, pô, morre muito mais gente de gripe, de dengue, vão pra praia, não é? Então agora o cara vem falar, agora não precisa ser gênio, nem virologista, nem secretário para ficar falando bobagem. Até eu sei que vão morrer mais de 3 mil pessoas. Só que o doutor Boulos falou isso há quanto tempo aqui, o Agostinho? Há muito tempo. Ele falou que 15 dias antes da eleição já tinha alertado o governador sobre a necessidade de fechar. Já tinha alertado. É sempre a mesma história, viu, Datena? Agora, isso que a Bruna trouxe pra gente e que você ouviu do prefeito Bruno Covas, nessa mensagem que ele te mandou, eu acho que a coisa é grande. Eu acho que a coisa é grande porque não me parece que o governador falou de forma intempestiva, sem pensar. Não me parece. Ele mediu ele sabe o que ele fez. E essa resposta do prefeito Bruno Covas também não deixa dúvida, hein? Não deixa dúvida. Acho que Mas essa... há quanto tempo, quando eu tinha topado fazer uma chapa com o Bruno, eu tive a certeza absoluta que ele não era cordeirinho do governador. Por isso que eu aceitei. Ficou claro para mim que ele é um governante independente. Ele não depende do governador. Ele é independente mesmo. Porque o cara vai ser fantoche do Dória. Caramba, ele tem a personalidade dele. Pode errar, como acho que está errando, num monte de medidas. Eu separo o amigo do cara que eu gosto do prefeito. Eu estou dando cacete dele pra caramba. Pô, mas você não devia, ele está doente, mas é prefeito de São Paulo. Ele continua trabalhando como prefeito de São Paulo. Eu, quando eu estou doente ou quando eu não estou doente, os caras metem o pau em mim. Tudo bem, eu não estou nem aí. Então eu faço a crítica, mas gosto dele pra caramba. Foi um cara que me ajudou, que me inspirou a superar os meus problemas. Agora mesmo me deu uma dura porque que eu não vou fazer os meus exames do coração e eu preciso fazer e tal. Mas eu separo as coisas. Quando eu tenho que meter o pau, eu desço o cacete. Mas ele se demonstrou naquela época já um cara independente do Dória. Completamente independente do Dória. Depois, mais uma vez, eu achei que não era momento de partir para as eleições e que não era o momento adequado para me meter em campanha política, porque eu sabia que ia ter realmente aglomeração, ia ter problema e os caras não conseguem fazer campanha política sem ir em comunidade, sem ir em igreja, sem ir em locais fechados. E eu, na verdade, não estava afim de fazer isso, porque eu também sou contrário o cara se contaminar ou dar o exemplo. Na verdade, eu era contrário às eleições, né? Sempre fui contrário às eleições e chamava a atenção do governador de São Paulo em outubro, dizendo que o centro de contingência avisava que era uma temeridade o Estado estar naquela fase amarela, fase verde, que devia estar já fechando, restringindo aos poucos para não decretar lockdown. Ao invés de você fazer uma cirurgia de urgência, você tomava medidas que não levassem a uma cirurgia de urgência. Fazia exames, tratava, ou fazia uma cirurgia menor, para não ficar falando em lockdown agora. Era isso que o centro de contingência estava avisando. Foi quando o governador perguntou se eu era médico, ele disse que ele não era também. Isso foi em outubro, pô. Foi em outubro. Aí eu tomei a decisão de não participar de eleição, coisa nenhuma, e ficar na minha, né? E, aliás, eu acho que eu vou ficar na minha mais vezes. Estou recebendo uma série de convites aí para fazer parte de chapas e ser candidato a isso, aquilo. Talvez eu fique na minha mais uma vez, porque na hora não tenho cabeça para pensar em eleição, nem em convite para coisa nenhuma, porque a coisa está muito grave, velho. Os caras estão morrendo pra caramba aí. E os caras falando de eleição. E agora é o pior dos mundos, porque a gente sempre criticou, sempre ouviu críticas ao presidente porque ele não aglutinava, né? Ele tinha o discurso dele próprio em relação à pandemia. Os caras foram tão cínicos que fizeram a mesma coisa. Então, agora separou o governador do prefeito. Quer dizer, agora é aquela história, o barco tá afundando, agora é cada um por si. É cada um por si, porque é isso que tá acontecendo, né? Não tem mais essa sintonia que em qualquer situação é vital, ainda mais no meio de uma pandemia. Então, o prefeito de um jeito, o governador de outro, o presidente de outro, e salve-se quem puder, né? É que o Bruno, ele toma essas medidas que ele acha que tem que tomar
não pensando em eleição. Porque se o Dória pretende ser candidato ao governo de São Paulo, você imagina se o Bruno lançasse a candidatura dele ao governo de São Paulo, né? E não tomasse essas medidas que ele está tomando agora. Ele tomando essas medidas, acho que ele deixa claro que ele não quer ser candidato a prefeito de São Paulo, senão ele não ia fazer o que ele está fazendo. Ele não ia tomar essas medidas de restrição. Ele ficava na dele, entendeu? Ficava na dele e pronto, acabou. Mas se ele quisesse ser candidato ao governo de São Paulo, quem é que ganhou as últimas eleições de São Paulo? Foi Mao Tse Tung, Gengis Khan ou Bruno Covas? Foi o Bruno, ele próprio dessa vez, né? Porque ele não pegou de ninguém. Foi ele que colocou o nome dele ao E ele crivo evitou popular. de botar o Dória na campanha. Então, se o Dória tivesse que enfrentar uma convenção do partido, hoje, para governador, já vai ter dificuldade em enfrentar a convenção do partido que estão querendo lançar o Eduardo Leite lá do Rio Grande do Sul, para presidente da República. E se ele enfrentar uma convenção do partido com o Bruno Covas, tendo o nome que tem, do avô dele nas costas, e é tradicional na política brasileira, não é um sujeito que era respeitado pra caramba, macho pra caramba. E o Bruno é a mesma coisa, hein? Ele fala de um jeito manso e tal, mas ele é que nem o avô. Ele vai pro pau. Espanhol, beija o santo ou quebra o santo, cara. O Dória não acha que ele tá enfrentando cordeirinho, porque ele não tá, não. Ele sabe o mato que ele lenha. Mas talvez não fosse já um prenúncio aí de eu vou sair candidato a governador, vou afastar a possibilidade do outro ser. Pode ser, ou estou enganado? Não, pode ser, pode ser. É assim, até ontem parecia uma sintonia absoluta, total e eterna, né? Era isso. De ontem para hoje virou. E digo de novo, acho que o governador pensou nas palavras, fez de caso pensado e o prefeito respondeu à altura. Você sabe por que o Dória está se lançando candidato a governador? Pode se lançar candidato a governador? Sabe por quê? Por quê? Porque o Dória não dá um passo sem trabalhar com marketing e pesquisa. Ele não faz nada sem marketing e pesquisa, com números.